noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, enquanto estamos em pé, tomamos nossas Bíblias para o livro de São Lucas, capítulo 9, e o versículo 55. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando através da internet. Que você seja agraciadamente abençoado com a mensagem do dia, com a mensagem da hora. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Querido Deus, fala conosco, conforte o nosso coração, cura os corpos dos doentes, tira a aflição dos aflitos. Abra, Senhor, os olhos do entendimento para que teus filhos tenham a revelação da mensagem do dia, da hora. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda aqui nesta plataforma, nesta noite que nós te pedimos. Amém, Senhor. Podei-vos assentar, meus amados irmãos. Se os espíritos são parecidos, Jesus disse que eles seriam parecidos, né? Que eles seriam assim semelhantes, que se possível enganaria até os escolhidos, mas não é possível. Mas eles são muito parecidos, eles são semelhantes ao verdadeiro. Como houve gêmeos ali no princípio, houve gêmeos na casa de Abraão e houve gêmeos na tribo de Judá, haveria gêmeos nesse dia, e que eles seriam semelhantes, seriam muito parecidos. Você veja bem o tempo que nós vivemos, né? Somente a graça de Deus, o seu Espírito Santo, para não sermos enganados, porque eles são muito parecidos. Agora, se são parecidos, quem são eles? Aonde estão, né? Eles são parecidos. Nos dias do irmão Brana, os espíritos também eram parecidos. Aí nós voltamos no seu dia, podíamos voltar nos dias de Paulo também, de Irineu, mas nos dias do irmão Brana, o irmão Brana era fora do comum, né? Era um ministério sobrenatural, mas tinha muita coisa que veio para enganar, para desviar a atenção do verdadeiro. Existia pregadores que levitavam na plataforma. Existia outros que fazia sangue sair das mãos, óleo das testas. O irmão Brana disse que se pregasse como um deles, ele não teria um culto de cura, né? Mas o irmão Brana era verdadeiro, era autêntico. E até não faz muito tempo, havia pregadores que faziam até obturação nos dentes. Tanta coisa que tem acontecido neste mundo. E nos dias do irmão Brana, agora nos dias de hoje. Os dias de hoje é o dia mais enganoso do que foi nos dias do irmão Brana. Porque nos dias do irmão Brana os selos não estavam revelados. Nos dias do irmão Brana, as eras não estavam reveladas. Ele veio e revelou as eras, revelou os selos e Deus recolheu. Mas no nosso dia de hoje, nós temos todas as mensagens do profeta na mão. Nós temos os selos, nós temos as eras
conosco. Nós temos hoje um tempo que os espíritos são mais semelhantes, mais parecidos com o verdadeiro do que nos dias do irmão Branham, mesmo do que nos dias de Paulo, os dias que nós vivemos hoje, né? Da semelhança. Eu vou ler alguma coisa da mensagem aqui para nos ajudar, né, sobre espíritos, né? A invasão de espíritos. Como os espíritos realmente invadem, como eles entram, que o mundo, na verdade, hoje é governado por espírito, né? As famílias são governadas por espírito, igrejas são governadas por espírito. Porque onde você tem que ter discernimento que não tem um espírito do álcool e está dominando uma família, o espírito do vício, da cocaína, do LSD, da heroína, da cocaína, que domina famílias, né? E domina os jovens, também são espíritos. São as feitiçarias que fala a Bíblia. Mas, na crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas, 56, o profeta disse: agora, quando você renasce, você não obtém um novo espírito. Você obtém uma nova natureza daquele espírito. Você obtém uma nova natureza do seu espírito. Porque a Bíblia diz, quando o espírito imundo sai do homem, né, a casa fica vazia. É a hora que Deus trabalha na santificação, mas ele volta àquela casa novamente. Ele não volta só, ele volta com mais 7. E se a casa está varrida, vazia, ornamentada, então ele entra e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro, porque já não são mais um espírito imundo, são 8 que estão ali. Então, falam aí 8 para controlar, né? Como 7 controlava Maria Madalena, que era uma prostituta cheia de orgulho, cheia de vaidade, orgulho, tudo são espíritos, né, que dominava ela, né? O Gadareno tinha uma legião de demônio que lhe dominava, e assim sucessivamente. O profeta diz, você obtém uma nova natureza daquele espírito. É o mesmo espírito, porém uma nova natureza dele. O espírito é o mesmo, só que você tem uma nova natureza, você renasceu, né? E o Espírito Santo batiza você no corpo de Cristo. Aí vem o Espírito Santo que te batiza no corpo com aquela nova natureza. Então, Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos estavam dando relatório do seu trabalho, do trabalho que eles fizeram. Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. E Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Quando eles queriam chamar fogo do céu para destruir o samaritano, Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Jesus tinha os apóstolos que não sabiam de que espírito era. Os apóstolos não tinham o Espírito Santo. Eram pregadores sem o Espírito Santo. Batizava sem o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo só no dia de Pentecoste. Vamos ler mais um pouquinho aqui? No capítulo 8, Isaías, versículo 19 e 20, o profeta Isaías fala sobre espíritos familiares. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chireiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos, consultar-se aos mortos, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Em outras palavras, porque são malignos. Tem que falar de acordo com essa palavra. Agora, há espíritos familiares? Existe. Agora, esses espíritos familiares não podem se tornar religiosos.
Eles não podem se tornar crentes. Por isso tem que existir um novo nascimento nessa vida. Você tem que nascer de novo, tem que haver uma mudança de natureza. Enquanto não houver uma mudança de natureza, aquele velho espírito está ali enganando a você mesmo, dizendo que você é uma cristã, que você é um cristão quando você não é. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, aqui, quando a resposta da oração de Daniel veio, Daniel disse que Miguel disse que desde o primeiro dia que Daniel tinha aplicado o coração para buscar a Deus, as suas orações foram ouvidas, Deus enviou a resposta, eles vieram, mas Daniel estava orando porque a profecia já tinha se cumprido. Então, Gabriel disse que o príncipe dos reinos da Pérsia, da Grécia, eles tiveram uma luta de 21 dias. Daniel até pensava que Deus não tinha respondido. Ele já estava fraco, não conseguia mais comer. Agora, Gabriel disse que os príncipes dos reinos da Pérsia, e quando ele voltasse, ele ainda ia enfrentar os outros príncipes. Mas Miguel veio e me ajudou. Quer dizer, que os governos também, isso aqui Daniel está falando, que os governos também são dominados por espíritos. Eles são dominados por espírito, porque quem estava escravizando Israel? Babilônia, os medos e persas, que estavam ali escravizando Israel. Quando veio a resposta da oração, houve uma batalha no mundo espiritual. Contra quem? Aqueles espíritos que dominavam, que controlavam aqueles reis, que estava dentro daqueles reis. As igrejas, o profeta disse que tem espíritos. Igrejas são governadas por espírito. E as pessoas pensam que é o Espírito Santo. Como eu falei aqui, a semelhança, muito parecido com o Espírito Santo. Apocalipse 18, verso 1 ou 2, diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável, detestável. A igreja é o quê? Dominada, é morada de espíritos. Todos os tipos de espíritos você vê hoje na igreja. Você vê a condição, o profeta pregou a igreja e a sua condição. Você vê a condição da igreja hoje. Você vê a condição. Na mensagem de demonologia, Espíritos Sedutores 54, e é aí onde o mundo está hoje. É aí onde os Estados Unidos se encontram hoje. É aí onde as igrejas se encontram hoje, construindo das melhores igrejas que já se construiu. Temos tido pessoas estudadas das de mais alto requinte que já tivemos. Temos ensinado das melhores teologias e assim por diante. E aprendemos a cantar como anjos. No entanto, há uma fraqueza em algum lugar. Há uma fraqueza porque foram após doutrina do homem e espíritos sedutores. E nós pensamos que aquilo ali é Deus. Oh, que grande encontro, que grande pregação, que grande coral, que grande isto, que grande homem, que grande... Quando você vê, são espírito, porque eles são o quê? Semelhantes. Por que são semelhantes? Para enganar. E atrás do rei de Tiro estava Lúcifer. Você já viu ali em Ezequiel 28?
Então ele disse, no entanto, há uma fraqueza, e ao invés de voltarem para a palavra de Deus, tentam fazer as coisas seguirem conforme o padrão do mundo. Tem tentado colocar o foco nisso como Hollywood. Que você não seja enganado. Porque você vê as fascinações, a Bíblia diz que aquela semente que caiu entre os espinhos, ela foi sufocada, né? Por causa dos cuidados do mundo, das fascinações das riquezas e assim sucessivamente. Ela não conseguiu produzir. Você vê que João, quando ele viu a grande meretriz e suas filhas, ele ficou admirado. E o anjo disse, por que te admiras? Por que te admira? E se ele admirou ela no capítulo 17, no capítulo 18, ele viu ela caída, viu ela como uma morada de espíritos, de demônios. Agora, o irmão Brana vem e nos ensina que a denominação é a marca da besta. Aí vemos nossas igrejas da mensagem hoje caminhando para esse mesmo caminho, para essa mesma marca, se denominando, recebendo a marca da besta. E aí isso não importa que se prega a mensagem, se não prega, se é unicista, se é trinitário, se é denominação, é marca da besta. Agora, quando você chega em algo que é muito parecido com a verdade, que nasceu, foi gerado no mesmo ventre, veio da mesma semente, veja, já é diferente de Caim. Caim já não era semente de Adão, mas Esaú já era semente de Isaac, que era semente de Abraão, que era filho da promessa. Por isso que é muito parecido. Abel já não era parecido com Caim. Os sacrifícios eram diferentes. Mas os sacrifícios de Balaão e de Moisés já eram parecidos, 7. 7 altares, 7 animais limpos. Você vê que ele vai vindo e se aperfeiçoando para se parecer com o verdadeiro. Na mensagem Testemunho 25. Eu não sou pregador, diz o profeta. Qualquer pessoa sabe disso. Mas Deus nos tem colocado cada um no corpo para fazer certas coisas. E eu observo cada pequeno movimento, cada objetivo, cada motivo, porque tudo é governado por espíritos. Tem que haver um motivo, mas tem que haver um objetivo. Se os motivos e objetivos não são certos, não são corretos, você pode ter 100% da mensagem. Mas se os objetivos e motivos não estão corretos, é marca da besta. Não importa que se prega 100%. Você tem que saber o motivo e o objetivo que você está ensinando, que você está pregando. Se eu estou pregando aqui para me aparecer, por dinheiro, por fama, por ter mais gente, meus motivos estão errados. Meus objetivos também. Não importa se eu trago 100% da mensagem. Essa igreja foi colocada aqui com um propósito, diz o profeta. Há um espírito por trás desta igreja. Ele diz, há um espírito por trás dessa igreja. Tem um espírito por trás dessa igreja aqui também. E cremos que é o Espírito Santo. Tem um espírito por trás de cada família. E cremos que é o Espírito Santo. Há um espírito por trás de cada um de nós. Há um espírito. E cremos que é o Espírito Santo. Mas vamos lendo.
Certamente, espírito por trás do seu lar, por trás de cada edifício, por trás de tudo há um espírito, motivo e objetivo. Se essa igreja vem até aqui para grandemente exaltar algum sistema humano ou algo assim, então seu motivo não está correto. Mas se ela estiver colocada aqui para tentar alcançar alguma coisa para o reino de Deus, então o motivo e o objetivo ambos estão corretos e os motivos estão assim direcionados. Agora, se eu estou construindo uma igreja para fazer competição com o meu vizinho, para ter uma igreja melhor, maior, um ministério mais brilhante, isso mostra, filho, de quem eu sou. Você sabe que ali na eternidade, Lúcifer queria construir um reino melhor do que Miguel e foi precipitado abaixo. Agora, isso continua na terra hoje. Necessário dizer nascer de novo, 116. As pessoas de hoje recebem todos os tipos de espíritos. Elas vão e recebem um espírito de igreja, porque a igreja tem espírito. Eu sou batista, eu sou metodista, eu sou isso, aquilo, é um espírito. Você já está dizendo de que espírito você é. Veja que Jesus diz, vós não sabeis de que espírito sois. Elas até mesmo recebem espírito que chama a si mesmo Espírito de Deus, semelhante, né? Que nasceram de novo e negam que a palavra de Deus é verdadeira. Se eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo, e nega o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar a coisa mais simples que é o batismo. Negam a ceia, negam os trovões revelados, negam o novo nome, nega a mensagem de uma só pessoa. Então, tem um espírito atrás dessa igreja, tem um espírito atrás desse ministério. Poderia imaginar o Espírito de Deus negando sua própria palavra? Para vocês católicos romanos, quero dizer, poderia você realmente dizer que nasceu do Espírito de Deus e aceitar esses dogmas que são contrários à Bíblia e negar a palavra de Deus e dizer que que o Espírito de Deus está em você? O Espírito que escreveu essa Bíblia a negaria? Aí é onde Jesus veio e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Estava com ele todo o tempo ali, dormindo com ele, comendo com ele, viajando com ele. Depois vendeu ele por 30 peças de prata. Pedro depois negou a ele. Tomé duvidou de sua ressurreição. Eles precisavam uma mudança de natureza, não de espírito, mas de natureza. Porque o espírito deles era predestinado. Judas já era o espírito, filho da perdição. Todo aquele tempo com ele, no final venderam ele. Todo o tempo servindo a Deus, e no final negando a ele, com medo da morte. É assim a igreja está se preparando para entrar na grande tribulação. Aquele que ama a sua vida, perde. Aquele que perde a sua vida, por amor de mim, ele acha. Você não vai perder sua vida por causa de um clube de futebol, não vou dizer o nome, por causa de um partido político, por causa de um candidato. Porque se você é político, você tem o espírito da política. Se você é católico, você tem o espírito do catolicismo. Gente, já tem um espírito com nome de mensagem. Um espírito errado com nome, que nega a mensagem. E diz que é da mensagem. Como o profeta diz que nasceram de novo, que tem o Espírito de Deus e nega a sua palavra.
Seria como se eu dissesse algo e me levantasse e mentisse quanto a isso. Olha, tudo que eu preguei não era verdade. Tudo que eu preguei era verdade até eu encontrar esta verdade. Eu cria de todo o meu coração no que eu pregava. Por isso Deus me mostrou a terceira etapa. Eu não preguei a ressurreição isolada fingidamente, não. Por isso que Deus me mostrou a terceira etapa. Era um caminho. Deus dizer algo, então virá se mentir sobre isto, quando a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Olha, porque Deus é a própria fonte de toda a verdade. 117, eles recebem todo tipo de espírito. Você vê que as pessoas pulam, saltam, gritam, né? Falam em línguas. Nada contra falar em línguas. Né? Mas quando vem a verdade, eles negam. E dizem que eles têm o Espírito Santo. Que eles também falam em língua, que eles também pulam, que eles também creem no profeta. Quando você mostra a verdade, eles negam. Que espírito é? Vós não sabeis de que espírito sois. Eles têm espíritos de igreja, têm todos os tipos de espírito. Agora, ouça com atenção. Agora, as pessoas que não têm visões, isso pode não... Pode ser que você não entenda isso, veja. Mas como as coisas vêm a você em diferentes espíritos, e quão enganosos são. A Bíblia diz que enganaria até os escolhidos, se possível fora. Os escolhidos, isto é, aqueles que são predestinados e nascidos para esse fim. Estão vendo? Está vendo? Foi daí que aquela igreja romana arranjou tanto dogma, espíritos malignos entrando, contrário à palavra, e eles tiveram de negar a palavra para aceitar o dogma deles e se afastar da Bíblia. Fique com a palavra. Esse é o fio da vida hoje. Haverá espíritos que se levantarão depois de um tempo que enganarão tudo, quase. Olha, o irmão Brana profetizando, haverá espíritos que se levantarão. Assim como a Bíblia diz isso, como Janes e Jambre resistiram a Moisés, veja que Moisés chegou, jogou a sua vara, seu cajado ali, quem jogou foi Arão, e ele se transformou numa serpente. Faraó disse, isso é um truque barato. Chamou Janes e Jambre, e eles vieram com suas varas jogar e se transformaram em cobra também. Mas a vara de Moisés, a serpente de Moisés, engoliu elas. E eles não tiveram os seus encantamentos mais. As suas varas sumiram. Mas eram... As duas serpentes eram parecidas. Todos que estavam olhando ali, é igual. Só que Moisés terminou com aquele encanto. Tem que ter uma mensagem para terminar com este encanto. Tem que ter uma mensagem. E esta é a terceira puxada. Olha, o profeta disse que nós temos que ficar com essa palavra. Em Juízes, no capítulo 9, verso 23, a Bíblia diz que Deus é quem envia esses espíritos maus sobre filhos de desobediência. Enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e este se houvera aleivosamente contra Abimeleque. Deus enviou. O que Abimeleque fez? Ele matou os filhos, os seus irmãos, os filhos de Gideão. E ele se declarou rei.
que Deus fez? Enviou um espírito mau entre ele e os cidadãos de Siquém. 1 Samuel 16, versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul reinava com o Espírito do Senhor. Como George Washington governava os Estados Unidos com o Espírito do Senhor. Abraham Lincoln governou os Estados Unidos com o Espírito do Senhor. Mas quando veio Kennedy, com o Espírito da Igreja Católica. E assim são os governos. E hoje, o mundo jaz no maligno. Então, quando o Espírito do Senhor retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então, Deus enviou um espírito mau para atormentar Saul. Por quê? Porque não obedeceu a palavra de Deus. Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. E a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E isso que aconteceu com Saul. Foi o pecado da feitiçaria, da rebelião. Então o Espírito de Deus afastou dele e Deus enviou um espírito mau. Agora, 1 Reis, capítulo 22, Micaías disse para Acabe e para Zedequias, e disse o Senhor, quem induzirá Acabe? Isso aqui era a visão de Micaías. Para que suba e caia em Ramote de Gileade. E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei, eu o enganarei, em outras palavras. E o Senhor lhes disse, com quê? O espírito disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse o quê? E ele disse, tu o induzirás, e ainda prevalecerás, sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Mas era semelhante, os profetas de Zedequias eram profeta de Jeová. Eles traziam o Tamude, eles guardavam o sábado, eles ofereciam sacrifício. Mas Micaías não concordava com eles. Micaías estava na profecia de Elias. E Acabe mesmo disse, ele não fala bem de mim, só fala mal. Deus sempre teve os seus Micaías na terra. Mentes espirituais e mente intelectuais. Tem cristãos de mente intelectual, mas tem cristãos de mentes espirituais. Eles são diferentes. Agora, só que isso, quase engano escolhido. Porque a mente intelectual tem muita sabedoria. Agora, a mente espiritual tem discernimento de espírito. Tem Deus. Mensagem de Testemunho 66 ainda. Deixe-me lhe dizer algo. Mentes muito espirituais estão a um passo da insanidade. Você sabia disso? Uma pesquisa científica lhes dirá isso. Aqui está você aqui embaixo, devagar e sem firmeza. Depois você se torna um pouco mais espiritual. Então você fica mais ou menos desse jeito. Depois você torna-se como um machado cego e depois uma navalha afiada. Agora você sabe de que lado se encontra aí. Se um homem tenta subir ali, certamente ele irá para o lado errado. Se Deus o eleva ali, ele está bem acima da pessoa comum. É ali onde visões e coisas assim se manifestam. É ali onde o reino de Deus está. Poetas, profetas e todos eram considerados neuróticos. Eles não eram endemoniados. Eles chamaram Jesus de endemoniado, de demônio, mas ele era espiritual. Chamaram o irmão Brana de demônio também, mas ele era espiritual. Ele sabia do que estava falando.
E o homem que está bem perto de Deus, a mulher que está bem perto de Deus, o mundo a considera insana. Para o mundo ela é uma louca. A forma dela andar, dela falar, dela se portar, dela se vestir. O próprio Jesus foi chamado de homem louco. Disseram, sabemos que você está fora de si, tem demônio. Fora de si significa louco. Veja todos os poetas e profetas no decorrer das eras. Tinham sido assim considerados, que de modo extremo tentam. Se você tentar forçar para chegar ali, você está acabado. Você nunca conseguirá. É necessário uma mão se estendendo da glória para segurá-lo nessa beira aí, entre as coisas certas e as erradas. E de pé nessas beiras é onde se olha para a terra de Beular, do outro lado. Para o mundo, somos loucos, somos insanos. Estamos falando de um rapto, de uma nova terra. Mas o mundo não entende do espiritual. Nós não estamos sozinhos aqui, há muitos anjos aqui dentro. Há muitos espíritos errados também, espírito de dúvida, espírito de vaidade, de incredulidade, através da internet também. Há muitas pessoas julgando o que você está pregando, o que você está falando. Porque são espíritos. Na mensagem A Semente não herda com a palha, note, 89, veja quão próximo parece, Mateus 24, 24. Diz que os dois espíritos dos últimos dias, o espírito eclesiástico das pessoas da igreja e o espírito da noiva, da gente da noiva, seriam tão parecidos um do outro, até que enganariam os próprios eleitos, se possível fosse. Tão próximo que estão. O espírito eclesiástico da igreja, como o pastor Osmar pregou no domingo retrasado. E o espírito da noiva. O espírito da noiva é o espírito de Cristo, é o espírito dos selos, é o espírito dos 7 trovões, é o espírito da mensagem de uma só pessoa. Mas há o espírito eclesiástico da igreja, muito parecido, que também crê em William Branham, crê também, que diz que crê em sua mensagem, mas deles um teste da palavra. Você vai ver aonde eles param. Porque se eles não falar de acordo com esta palavra, são malignos. É o que disse o profeta Isaías. Perguntas e respostas sobre Gênesis. 2/3 da terra está no pecado. E mais que isso, que 2/3 dos anjos foram expulsos. E aqueles espíritos de demônio entram nas pessoas e habitam em seus corpos. O ruim é quando eles se tornam religiosos. É ruim quando aquele espírito vem e se batiza. Quando ele engana que ele recebeu o Espírito Santo. Quando ele tenta enganar com uma falsa mudança de vida. Só a palavra para testá-lo. Porque ele entra nos corpos. O profeta disse que Judas foi justificado, santificado, mas só não recebeu o Espírito Santo. Mas nesse dia ele recebe na segunda esfera uma unção para enganar. Ele disse nesse dia, ele, como não tem alma, não tem um poste de amarre para segurar a revelação, a mensagem da hora, Apocalipse 10, 8-11, João, que come o livrinho, profetiza outra vez, ele não tem alma, não tem um poste de amarre, ele apenas tem uma emoção. E logo é manifestado. Logo se manifesta. Porque não tem nada ali embaixo para segurar a palavra. Porque Caim é o filho da serpente. E a serpente, como Adão, Deus aí criando os animais, ele começou com o girino, e quando ele chegou ali, no chimpanzé,
Depois do chimpanzé, ele criou a serpente, que foi quase que parecida com o homem. Tinha lugar para uma alma, mas Deus não colocou a alma ali. E ele criou o homem. Essa foi a criação espiritual. A serpente espiritual que ele criou, o homem espírito que ele criou. Depois ele fez o homem barro, fez os animais barro, os pássaros e colocou para voar, os peixes para nadar, os animais para ir para a floresta. E a serpente, estava ali um homem bonito, mas não tinha alma. Dentro do plano, do programa de Deus, mas era muito belo. E quando Deus formou a mulher, tirou do homem, porque ele fez o homem macho e fêmea, a serpente também. A serpente também, porque não tinha uma serpente fêmea. Não tinha um homem e uma mulher. Não, Deus tirou a mulher do homem. E aquele anjo de luz que foi expulso do céu entrou nessa serpente, que falava, que raciocinava. Porque ele tinha que deixar sua semente. Adão tinha que cair. Para Adão cair, ele tinha que derrubar a mulher de Adão, e a mulher de Adão derrubar a ele. Veja que ele era parecido. Não tinha alma, mas tinha lugar para uma alma. Tinha intelecto? Tinha. Tinha conhecimento de Deus? Tinha. Tinha 99% da verdade? Tinha. Podia dizer amém a 99,9%. Nesse dia, ele pode dizer amém a 100%. Só que os seus motivos e objetivo é diferente. Não estão corretos. Porque esse é o dia mais enganoso. Hoje ele não vem com 99%. Ele vem com 100%. Intelectualmente ele vem com 100%. Só que o eleito não foi feito para cair. Vou terminar aqui. E aqueles espíritos de demônio entram nas pessoas e habitam em seus corpos, como Lúcifer habitou na serpente, escondeu ali atrás. Hoje esconde-se em denominações, em doutrinas, em credos e dogma. Por isso Deus nos enviou um profeta. Malaquias 4, Lucas 17:30, Apocalipse 10, 1-7, para nos trazer a revelação da palavra. Deus nos enviou um profeta. E nesse dia, Deus tem enviado o ministério da esposa. Apocalipse 10, 8-11, João come o livrinho e profetiza outra vez, senão nós estaríamos enganados. Porque a coisa é muito semelhante, muito parecido. Lá, ele já era filho da serpente, mas na casa de Abraão, ele era filho de Isaac. E nesse dia, ela dará à luz a gêmeos. A palavra é a mesma. As sementes são diferentes, mas a palavra é a mesma. A chuva cai e faz que o joio brote, mas também faz que o trigo brote. E vem o sol, Deus, e faz ele viver, se regozijar. Só que o joio não faz pão, não alimenta. O trigo alimenta. O trigo se faz pão. Os selos é o trigo. Mas o joio engana. É parecido. Vê o que eu quero dizer? Eles eram demônios que uma vez eles
uma vez existiram e entraram nas pessoas e deram a elas uma natureza mundana, maligna. É onde você tem que lutar e pedir a Deus para tirar essa natureza de você. Se você pedir, Deus tira essa má natureza. Ele te dá uma natureza divina. Ele muda a sua natureza. Ele te dá o seu batismo do Espírito Santo, onde você pode dizer amém a toda a palavra. Se você não diz amém a toda a palavra, não é o Espírito Santo. Você não recebeu um novo nascimento espiritual, intelectual sim, natural sim. Se você não pode dizer amém a toda a palavra dos selos, você não tem o Espírito Santo. E se alguém, Romanos 8:11, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 8:9. Jesus expulsou 7 deles de Maria Madalena. Ela tinha 7, orgulho, jactância, grandes pessoas, vê você? Grande isso, grande aquilo. A igreja Madalena, ainda sem ser libertada, ela é cheia de orgulho, de jactância, cheia de sujeira, de imundície, de vulgaridade, de competição, de contenda, todas essas coisas. Maria Madalena foi liberta. A igreja desse dia, ele está libertando, ele está purificando, ele está enchendo ela do Espírito Santo, tirando dela todos esses espíritos. Que ele venha e tenha o seu governo. Aquele governo de espíritos, Israel era governado por Deus. Mesmo no reinado de Saul, o Espírito do Senhor estava com ele. Mas quando ele se afastou, Deus enviou um mau espírito para atormentar. E a gente vê as nações atormentadas. Você vê os Estados Unidos em tormento, o Brasil, a Rússia, a Ucrânia, a Europa, o mundo em pavor. Os demônios que governam e dominam, usando aquele pequeno homem na Coreia do Norte. O povo vive debaixo daquele jugo. Conto que na China e outros países vivem debaixo do jugo de Buda. Também são demônios. Debaixo do jugo do maometismo, que também são demônios. São espíritos. Há lugares que o evangelho nunca mais vai. Já foi. Jesus foi expulso de lá. Há lugares que há apenas 2, 3 ali, crendo na mensagem da hora, não vendo a hora de ser chamado para o lar celestial. Olha, nossa nação, a condição que se encontra, enchente, ciclone aqui no sul do país, seca no nordeste. Todo fevereiro, com Covid ou sem Covid, eles querem pular carnaval. E o juízo não vem? Está vindo. Isto é um sinal que logo nós sairemos daqui. Deus te abençoe. Vamos orar pelos pedidos de oração. Deus abençoe cada um dos irmãos. Irmão de São Borja, sexta-feira estarei ali para o culto de Santa Ceia com os irmãos aí, irmão Itamar, nossa irmã, sua esposa. Deus abençoe o irmão Milton, que está morando aqui em Bento Gonçalves, né? Nós vamos estar te aguardando aqui, irmão Milton? Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos na Rádio Web que está nos acompanhando, né? E eu coloquei um pedido ali. Vamos lembrar da nossa irmã Tereza, mãe do irmão Nilton. E ali de Bom Jesus, ela precisou de colocar uma molinha hoje no coração. Ela tem diabetes, mas Deus é maior do que a diabetes. Ele já venceu a diabetes no Calvário, ele venceu o problema de coração também.
E se a irmã Tereza estiver nos ouvindo aí em Caxias, ela veio para fazer esse procedimento em Caxias, que Deus te abençoe. Nós estamos orando por ti, irmã Tereza, aí em nome do Senhor Jesus, né? Deus abençoe. Bom, Márcio.